Olá, para quem está chegando aí, vamos continuar então a nossa leitura do Código Divino da Vida, essa literatura que a gente está trazendo aqui em pedaços ao longo da semana, onde o autor, que é Kazuo Murakami, acredita fielmente que é possível que a gente mude nossos genes através dos nossos pensamentos e emoções, o que eu particularmente também acho que é muito possível, né? Então, vamos continuando aqui, ó. O talento pode desabrochar a qualquer momento. Há três fatores envolvidos na ativação dos genes: os próprios genes, o meio ambiente e a mente. Acredito que, desses três, os genes sejam os menos compreendidos. Muitos acreditam que características herdadas não podem ser alteradas. Quando alguém tem dificuldades em ciência ou matemática, geralmente culpa os pais pela falta de habilidade nessas áreas. Da mesma forma, pais que não sejam brilhantes nessas matérias não têm grandes expectativas em relação aos filhos. Esse raciocínio não está totalmente correto, uma vez que a habilidade atlética e a inteligência são de fato relacionados aos genes. Por isso, porém, isso não significa que a pessoa seja totalmente destituída dessas aptidões. Pelo contrário, embora presentes, elas se encontram latentes. Se não fosse assim, como explicaríamos a existência dos gênios? Um gênio é alguém cujos genes para uma inteligência excepcional, herdados de gerações anteriores, foram ativados por alguma razão, geralmente o estímulo certo, né? O fato de que os filhos de gênios geralmente apresentam uma inteligência normal deve estar relacionado ao processo de ativação e desativação genética que pode ocorrer de uma geração para outra. É possível que nossos genes contenham não somente as memórias e aptidões que são passadas de uma geração a outra, como também provenientes de todo o processo evolucionário de bilhões de anos. O fato do embrião, dentro do útero materno, repetir todo o processo evolutivo durante a gestação sugere que essa informação esteja contida nos genes da célula primária, ou as células totipotentes que a gente fala. Cada um de nós traz dentro de si o potencial de toda a raça humana. Assim sendo, pais brilhantes não deveriam ficar desapontados por terem filhos de inteligência mediana. Um desempenho comum significa apenas que os genes da criança não foram ainda ativados. Infelizmente, não é possível fazer uma previsão sobre a ativação desses genes. Os genes não envelhecem. Salvo algumas exceções, os genes de uma pessoa que tem na adolescência serão os mesmos que ela terá aos 80 anos. Se os genes envelhecessem, não seria possível transmitir informações genéticas para a próxima geração. Por isso, desde que o ser humano viva uma vida normal e não se exponha a fatores causadores de mutação, como radiação, medicamentos nocivos à saúde, como talidomida, os genes não envelhecem, pelo menos não na sua essência, permanecendo praticamente inalterados. Dessa forma, nunca é tarde demais para se desenvolver um potencial latente. Já ouvi pessoas culparem a idade mais avançada dos pais pelas deficiências físicas ou outras imperfeições das crianças. Porém, considerando que os genes não envelhecem, filhos de pais jovens não serão necessariamente mais saudáveis do que filhos de pais com idade mais avançada. No entanto, tem algumas premissas que são comprovadas, né? Como, por exemplo, a maior probabilidade de haver síndrome de Down, por exemplo, depois de uma determinada idade. Isso são dados epidemiológicos, né? Que são comprovados. Aqui ele está falando no geral, né? Então, o famoso autor japonês Natsume Soseki nasceu quando seus pais já eram considerados idosos e foi apelidado de filho da vergonha, entre aspas. No entanto, oriental, né? No entanto, em vez de sentir isso com qualquer desvantagem, ele tornou-se um autor brilhante e deixou um grande legado para a humanidade. Podemos desabrochar que em qualquer fase de nossa vida, independente da idade, tudo é possível desde que tenhamos entusiasmo e energia para realizar os nossos sonhos. O único obstáculo às nossas realizações é o pensamento negativo. Não vou conseguir. É o que a gente sempre fala, né, gente? As palavras têm poder, tá? Da mesma forma, nunca é cedo demais para desenvolver um potencial. É por isso que a educação pré-natal é tão importante. A educação pré-natal ocorre quando a mãe conscientemente opta por ouvir boa música, ler bons livros, apreciar boa arte e falar carinhosamente com o bebê dentro de seu útero com a intenção de educá-lo. Consiste também em evitar coisas que provoquem emoções negativas, pois essas são consideradas prejudiciais ao feto. Isso hoje também é algo sabido e comprovado, né? Vamos dizer assim,
crianças de gestações que tiveram mais turbulência ou não aceitação, etc., geralmente vão tendenciar a ter algumas questões. Devemos nos lembrar de que os genes de cada pessoa são únicos. Um pai pode ter sido muito bom em matemática, mas isso não significa que os seus filhos também o serão. Há inúmeros exemplos de artistas nascidos em famílias das quais não havia qualquer sinal de habilidade artística. Os filhos de pais extremamente inteligentes não apresentarão necessariamente QI elevado. Na verdade, o contrário é muito mais comum. Por outro lado, aqueles nascidos de pais com baixo QI têm maior probabilidade de serem brilhantes. Não sabemos a razão para isso, mas nossos genes tendem a favorecer a média. Isso é o que causa sobrevivência, né, gente? O ser humano, o nosso corpo, ele é trabalhado para que a espécie permaneça de um jeito ou de outro, né? Não sabemos a razão para isso, mas os nossos genes tendem a favorecer a média. Se os seres humanos fossem programados para um aumento ilimitado de suas habilidades, o oposto também seria possível, ou seja, uma queda ilimitada de sua capacidade. Uma vez que tal situação poderia ameaçar a sobrevivência do ser humano, a natureza faz automaticamente alguns ajustes para impedir que isso aconteça. O objetivo maior da natureza é a diversidade. Não faz a menor diferença se há pessoas com QI alto casam entre si ou se a união envolve dois indivíduos de QI baixo. Independentemente da combinação, o potencial de seus filhos será o mesmo. Qualquer pessoa pode desenvolver os seus talentos e habilidades potenciais. Basta apenas aprender a ativar os seus próprios genes. E é isso que nós estamos falando aqui, é disso que nós estamos falando ao longo desse período. Então, agora já iniciaremos a próxima etapa, que é o capítulo 3. Suas atitudes e o ambiente em que você vive podem alterar seus genes. O ambiente novo pode agir como catalisador. Iniciarei esse capítulo relatando como uma mudança de ambiente ativou os meus genes. Conforme eu já disse, há mais de 30 anos eu mudei-me para os Estados Unidos para trabalhar como pesquisador assistente de uma universidade. Eu era recém-formado e trazia uma carta de recomendação de Hisatero Mitsuda, um dos meus professores. Foram os 10 anos dos Estados Unidos que fizeram com que eu me tornasse um verdadeiro cientista, ou seja, um ambiente, né? Não sei o que eu seria hoje se tivesse permanecido no Japão, mas acho que não teria sido bem-sucedido como cientista, já que, como estudante, estava mais interessado em fazer outras coisas do que frequentar aulas. Toda a minha energia e entusiasmo estavam voltados para atividades como excursões, festas e círculos de leitura que fazíamos com os estudantes universitários femininos, o que acabou por me distanciar dos meus amigos que estavam interessados nos estudos. É desnecessário mencionar que as minhas notas deixavam muito a desejar. Anos mais tarde, quando os resultados de minhas pesquisas começaram a aparecer na mídia, alguns dos meus antigos colegas de universidade ficaram surpresos e se perguntavam se aquele era o mesmo Kazuo Murakami que eles haviam conhecido. Em reuniões da antiga classe, sempre me dizem, dentre todos, eu sou quem mais mudou. Gente, o ambiente molda. Isso é fato. Ande com aquelas pessoas com as quais você quer evoluir, desenvolver, transmutar e melhorar. Ao contrário, se você está num lugar ou que te põe para baixo, ou que os interesses não convergem com aquilo que você está determinado, pode ter certeza que a tua obstinação ou determinação para aquela determinada coisa vai diminuir, tá? Então, prestem atenção nisso, isso é importante, tá? Bom, o sistema universitário japonês foi um dos responsáveis por meu desinteresse pelas atividades acadêmicas. As universidades eram como torres de marfim, alheias aos acontecimentos do mundo exterior. A alegação de que estavam sempre muito ocupados pesquisando a verdade, entre aspas, soava impressionante, mas considero que isso era uma desculpa para não agirem. Dentro da universidade, isso era tudo que podia ser feito. E alguns professores vangloriavam-se de que apenas depois de transcorrido um século dos seus trabalhos seriam reconhecidos. Como poderia esperar reconhecimento por um trabalho desse? As universidades japonesas são conhecidas por sua hierarquia muito rígida. Assim, seus alunos nunca poderiam sonhar em algum dia superar hierarquicamente seus professores. Essas mesmas universidades estão sendo questionadas quanto à sua obediência cega às convenções, ideologia de paz a qualquer custo e abordagem burocrática, tendo como objetivo único a autopreservação. Essas eram as características inerentes à época em que eu era estudante. Os professores eram comodamente posicionados no topo da hierarquia universitária, seguidos pelos professores assistentes, acadêmicos, pesquisadores assistentes e, finalmente, os estudantes.
Mesmo que você fosse capaz, era e ainda é muito difícil chegar ao topo. Isso é o Kazuo falando, né? Então ele colocou aqui uma observação que eu vou ler para vocês aqui, ó. O Japão já tomou importantes medidas para eliminar essas falhas do seu sistema acadêmico. A Tsukuba Advanced Research Alliance, ou TARA, criada em julho de 1994, promove pesquisas interdisciplinares avançadas por meio da colaboração entre governo, indústria e instituições acadêmicas que até então funcionavam de forma distinta. Cientistas são recrutados do mundo todo, não somente do Japão. Os projetos de pesquisa da TARA são reavaliados após um tempo específico por terceiros. Várias universidades já adotaram as medidas da TARA e estão também abandonando o sistema no qual todos recebem o mesmo salário, seja trabalhando duro ou simplesmente dormindo no laboratório. Ou seja, colocando um pouco de meritocracia, né? Os bolsistas estão sendo selecionados com base no desempenho, de novo, meritocracia. Como resultado, as universidades estão atraindo e mantendo mais alunos. E verdade, verdade seja dita, eu tenho vários professores meus da faculdade de medicina que foram para o Japão por diversas vezes e fizeram pesquisas, estudos, doutorado, mestrado lá e foram, assim, foram de muita valia para eles na carreira deles. Muitos jovens, pesquisadores, assistentes, aspirantes a cargos mais altos consideram que esse sistema, além de desestimulante, não oferece perspectivas futuras. Por essa razão, vários alunos brilhantes acabam deixando o país, causando uma debandada de cérebros. E indo para onde? Para os Estados Unidos, né? Claro. No meu caso, eu já estava conformado em não passar de pesquisador assistente. Sabia que seria praticamente impossível chegar à posição de catedrático. Afinal de contas, eu não era o tipo de estudante que inspirasse grandes expectativas em alguém. Mas acreditava que me contentaria em permanecer pelo resto da vida em uma posição hierárquica inferior. Por sorte, tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos serem um país muito competitivo quando comparado ao Japão, adaptei-me perfeitamente à nova realidade e acabei por me tornar uma pessoa ambiciosa, no sentido positivo da palavra. Comparando essa história ao estudo da bactéria Escherichia coli, lembra lá do capítulo 1 que eu falei para vocês que colocava glicose, lactose, a Escherichia coli não conseguia digerir a lactose, mas quando não tinha mais glicose, ela deu um jeito e ligou o genezinho dentro dela, e foi daí que começou toda essa história, né? No qual o gene produtor da enzima era ativado e a Escherichia passava a alimentar-se só de lactose, vemos mais uma vez que genes antes inativos podem ser ativados quando expostos a um novo ambiente. A ativação é imediata, como se esses genes estivessem simplesmente esperando por essa oportunidade. Acredito que isso também se aplique aos seres humanos. Um novo estímulo, um novo ambiente podem levar a uma mudança repentina, como os japoneses costumam dizer. Mude de atitude e se empenhe. Essa mudança de mentalidade pode despertar genes que você nem sonhava possuir. Muito verdade. No meu caso, um novo ambiente no Ocidente, no caso dele, pesquisador, um novo ambiente no Ocidente desafiou todos os meus conceitos sobre o papel de um pesquisador e de um professor. Surpreendi-me ao ver como os professores são dedicados nos Estados Unidos. Trabalham e estudam desde cedo até tarde da noite por iniciativa própria. Algumas vezes vão para casa jantar e não é incomum que voltem à universidade para trabalhar até mais tarde. Assim como chefe de uma pequena empresa, se um professor não demonstra disposição para o trabalho ou não se esforça para crescer profissionalmente, perde a confiança de seus alunos, que acabam por abandoná-lo. De novo, né, gente? Aqui, o que tá falando aqui, mas da meritocracia. O cara vai, o cara faz, o cara se empenha, o cara vai ter o resultado. É comum que os professores americanos passem pelos laboratórios e perguntem aos seus colegas pesquisadores: algo novo? É fato que na área da pesquisa científica, um profissional pode se considerar-se com sorte, entre aspas, se fizer uma nova descoberta a cada ano. Veja, é um estímulo, né? Os professores sabem disso e, mesmo assim, quase como uma obsessão, todos os dias fazem a mesma pergunta. Ou seja, criam hábitos no cérebro, criam sinapses direcionadas para aquilo ali, ativam os genes da curiosidade, por exemplo, né? Então, cada ano. Os professores sabem disso e fazem pergunta. Algumas vezes, um professor chega a questionar o pesquisador mais de uma vez ao dia. É muito pouco provável que algo novo surja em um período tão curto, mas nos Estados Unidos os professores são tão obcecados pela ideia de se manterem atualizados a respeito das pesquisas em andamento. Eu admiro pela vitalidade, empenho e entusiasmo que empregam em suas pesquisas. Logo, constatei que essa dedicação é de fato necessária no campo competitivo da pesquisa científica. Mesmo o ganhador de um prêmio Nobel não pode se acomodar, pois esse prêmio lhe dará prestígio somente por alguns anos. Caso passe a se empenhar menos, logo acabará sendo forçado a sair de cena. No campo das pesquisas científicas, os profissionais estão sempre sujeitos aos comitês de avaliação, cujos membros são normalmente professores jovens ou professores assistentes, sem qualquer remorso
que lhes informarão que terão que abandonar a sua pesquisa. Ou seja, de novo, né, é resultado, é trazer de fato algo diferente, algo novo, etc. Isso no ramo da pesquisa, né? Mas por que ele está falando isso? Porque ele, no ambiente que ele estava anteriormente, não tinha esse estímulo. Nos Estados Unidos, ele tem esse estímulo diariamente, tá? Muito bem. No mundo do sumô, desde que você continue vencendo, você não perderá a sua posição de destaque. No entanto, até mesmo um Yokozuna, lutador que detém a posição mais alta na hierarquia, será forçado a retirar-se se estiver passando por uma fase ruim. Da mesma forma, também na área de pesquisa, qualquer profissional que não obtenha bons resultados após ter sido premiado com um Nobel acabará relegado ao passado, o que demonstra um alto nível de competitividade nesta área. Se o sistema já é duro com professores, é ainda mais rígido com aqueles que ocupam posições mais baixas na hierarquia universitária, como acontece com os assistentes de pesquisa. Assim, né, gente? Começa pequeno e vai galgando. É isso que acontece, né? Muito bem. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Certo. Vou colocar aqui só uma. Aí. Certo. Se um pesquisador assistente no período de 3 anos não fizer nenhuma descoberta significativa, será demitido sem direito a reclamações. Vários desses profissionais perderam o emprego durante o período de trabalho em que estavam nos Estados Unidos como pesquisador. Num dia, alguém poderia ser professor, no dia seguinte, terá que buscar um emprego em qualquer outra área para pagar as contas. Essa abordagem tão característica de uma sociedade tão competitiva é inaceitável na sociedade japonesa, nas universidades japonesas. Nela, se o pesquisador japonês ganhador do Nobel demonstrar interesse em certo projeto, ninguém se arriscará a contradizê-lo. Da mesma forma, se um professor apresentar baixo desempenho, também não será demitido. Talvez essa supervalorização dada aos pesquisadores japoneses que já receberam prêmio esteja relacionado ao baixo número de laureados no Japão, que são apenas 8. Um número quase inexpressivo se comparado aos 200 nobelistas dos Estados Unidos. Eu não sei se esse número ainda é esse, né, de acordo com a publicação desse livro. Mas estou convencido de que se essa desigualdade no tratamento também esteja relacionada às diferenças fundamentais do ambiente universitário japonês. Nas universidades japonesas, os professores são como senhores feudais perante seus alunos, e qualquer pesquisador assistente que queira progredir terá que subjugar-se a ele. Por outro lado, se um professor nos Estados Unidos demonstrar-se ineficiente e inseguro, seus alunos, em vez de permanecerem leais, irão abandoná-lo com medo de serem prejudicados por incompetência. Os dois sistemas são, obviamente, muito diferentes. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui apenas para ler. Um sistema altamente competitivo também apresenta desvantagens. No meu caso, considerando que meu futuro não era dos mais promissores no monótono mundo acadêmico japonês, tudo nos Estados Unidos me pareceu novo e revigorante, fazendo com que eu me sentisse estimulado a trabalhar. Além disso, trabalhar ao lado de ganhadores do Prêmio Nobel também foi muito estimulante. Imagine que exemplo, que oportunidade, né? No Japão, os ganhadores do Nobel, além de raros, passam a fazer parte de um outro círculo e se tornam distantes. Nos Estados Unidos, por outro lado, eles são numerosos e acessíveis. E isso faz com que os alunos vislumbrem a possibilidade de alcançar a mesma posição. É o exemplo, né? Na verdade, o objetivo maior desses estudantes é ganhar um prêmio Nobel, aspiração quase inconcebível para a maioria dos alunos japoneses. Quando se trabalha com ganhadores de prêmio Nobel, constata-se que, apesar que esses cientistas possuem várias qualidades admiráveis, são apenas seres humanos, assim como nós. Isso é tão importante, você ter o contato com essas pessoas, né? Assim como nós. Isso faz você perceber que tal façanha não é inatingível e talvez um dia você também possa chegar lá. Considere esse ambiente no qual os outros indivíduos tornam-se conscientes do seu potencial bastante estimulante. O crescimento ocorre por meio de movimento. Aprendi, por experiência própria, que quando nos encontramos em um beco sem saída, vale a pena ousar e promover uma reviravolta no ambiente. No caso de seres humanos, só atingimos o crescimento por meio de movimento. Tudo na vida, gente. Tudo. Tudo. É energia cinética. Energia em movimento. O ser humano, ele é o ser de movimento. Seja esse movimento físico, movimento mental ou movimento psíquico. Ele é um ser de movimento. No caso de seres humanos, então a gente atinge através do movimento. Uma mudança drástica no ambiente, a consequente exposição a coisas novas, pode criar a oportunidade perfeita para ativação de genes inativos. Você já deve ter ouvido falar de estudantes que, mesmo sem jamais terem ajudado quaisquer tarefas domésticas, tornaram-se bastante responsáveis após deixarem seus lares e instalarem-se em alojamentos universitários. O contrário também é possível, mas geralmente as pessoas tendem a caminhar para frente
e não para trás. Olha que interessante, que importante isso aqui, né? Isso é do desenvolvimento do ser humano, é a genética humana falando, né? O caminho é para frente, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não pendule nesses lugares, apenas olhe para frente, siga em frente, evolua, tá? É comum que estudantes americanos se formem em uma universidade, façam mestrado em outra e doutorado em uma terceira. Desta forma, são expostos a professores diferentes durante toda a sua formação acadêmica. Apesar do problema da falta de continuidade, eles se encontram em constante movimento. Além disso, a cada 7 anos, os professores nos Estados Unidos tiram um ano de licença, o chamado ano sabático. Olha só, veja só, entre aspas, né, obrigatório. Nesse período, o professor tem o privilégio de permanecer fora da universidade e fazer o que lhe parecer mais importante. Isso é tão importante. Essa experiência é muito significativa e dá ao profissional uma excelente oportunidade para a reciclagem e aquisição de novos conhecimentos. Grande parte dos professores passa esse período em outro país, onde é exposta uma outra cultura completamente. Isso é muito importante, gente. Quem puder ter a oportunidade, né, viajar, conhecer outras culturas, e literalmente isso abre genes do dia para a noite, mesmo, né? A maioria dos americanos vai para a Europa. O importante é que as universidades americanas lhe propiciem a oportunidade de se afastar do ambiente de trabalho para formular novas ideias e levantarem novos tópicos de pesquisa. Ou seja, literalmente dar uma lufada de ar para o cérebro, literalmente. No caso de Susumu Tonegawa, esse tipo de movimento o levou a ganhar o Prêmio Nobel de Fisiologia na Medicina. Quando se mudou do Japão para os Estados Unidos, Tonegawa pretendia fazer um curso de pós-graduação em biologia molecular. E foi lá que ele começou a se destacar nesse campo. Depois passou alguns anos na Europa, onde conduziu pesquisas de ponta nessa área, retornando aos Estados Unidos para iniciar um novo projeto, com o qual ganhou o Prêmio Nobel em reconhecimento às suas conquistas. Se não tivesse acessado tais oportunidades, talvez jamais atingisse tamanho sucesso. E é por essa razão que eu recomendo que você saia da sua rotina de vez em quando. Exponha-se aos outros ambientes. Viaje. Mude de áreas, né? Se você permanece no mesmo lugar, no mesmo emprego, sem nunca mudar de ambiente ou as mesmas pessoas com as quais convive, tudo continua igual, inclusive os pontos de vista. Se você nunca se incomodar em continuar no mesmo lugar, nunca saberá como é a vida fora desse círculo. Revolva seus hábitos regularmente para se sentir revigorado física e mentalmente. Eu tanto falo que eu sempre oriento para a gente viajar, sair, conhecer lugares novos, tudo isso já imediatamente, vamos dizer assim, liga, conecta outras possibilidades nos próprios genes mesmo, de codificação. Mudanças de ambiente podem levá-lo a ver as coisas de uma forma diferente e promover mudanças em sua vida. Meu encontro com a enzima renina, que mais tarde se tornaria o trabalho da minha vida, ocorreu justamente devido a uma dessas mudanças. Naquela época, minha posição no corpo docente do Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, em Tennessee, estava ameaçada. Além de eu não ter obtido os resultados importantes em minhas pesquisas, minhas apresentações haviam recebido de meus alunos uma avaliação ruim, principalmente devido ao meu inglês não tão fluente. A economia dos Estados Unidos, que ainda estava tentando se recuperar logo após a desastrosa guerra do Vietnã, faz tempo, hein, anos 70, encontrava-se em recessão e, consequentemente, o desempenho dos professores estrangeiros, como eu, era avaliado com mais rigor em relação aos colegas americanos. Lembro-me, especialmente, do Dr. Stanley Cohen, um professor um tanto excêntrico que, naquela época, trabalhava próximo ao meu laboratório. Uma década depois, ele ganharia, eu lembro desse nome, né? Ele ganharia o prêmio Nobel, mas quando eu o conheci, jamais poderia imaginar que ele se tornaria um cientista renomado, pois ao contrário dos laboratórios típicos de ganhadores de prêmio Nobel, agitados e altamente atrativos aos jovens pesquisadores, seu local de trabalho era o menor, o mais simples de todos do centro médico. Cohen conhecia ou possuía apenas 2 pesquisadores assistentes e não demonstrava um perfil de ganhador do Nobel. Além disso, ele estava realizando nesse modelo de laboratório pesquisas sobre hormônios de crescimento em ratos. Ele desprezava equipamento de ponta, pois confiava mais nos métodos de pesquisas primitivos e ultrapassados para inocular nos ratos certas substâncias e observar os resultados. Vangloriava-se de ter conseguido extrair e purificar o hormônio de crescimento das glândulas salivares, mas era mal-humorado e reclamava o tempo todo. Na época, eu considerava um velho nada inspirador. Certa vez, ele entrou no meu laboratório e exclamou: Acho que descobriu algo muito importante. Esse hormônio, além de controlar o crescimento, também está relacionado à pressão sanguínea. O que você acha de trabalhar comigo nessa pesquisa?
Como eu não havia conseguido resultados importantes em minhas próprias pesquisas, não estava em condição de recusar. E passei o ano seguinte tentando descobrir se o mesmo hormônio que eleva a pressão sanguínea também era responsável pelo crescimento. Mas o que acabamos descobrindo foi o que Cohen havia cometido um erro. Apesar de alegar que o extrato era puro, na verdade ele continha uma pequena quantidade de outra substância, a enzima renina. E realmente hoje as medicações para pressão são baseadas no controle da renina mesmo, né? É conhecida como um fator principal na hipertensão. Graças a essa pesquisa, eu comecei a estudar essa enzima e mais tarde tornei-me o primeiro cientista a decifrar o código genético da renina em humanos. Se eu não tivesse aceitado esse convite de Cohen, ele não tivesse cometido aquele erro, minha vida teria sido muito diferente. Talvez inconscientemente eu tenha desejado mudar meu ambiente de pesquisa devido à ansiedade em relação ao meu futuro. Digo inconscientemente, entre aspas, porque se a minha decisão tivesse sido consciente, eu com certeza teria escolhido algo diferente. Mais tarde descobri que a maioria dos cientistas havia evitado fazer pesquisas que envolvissem a renina, devido aos riscos a ela associados. Todas as tentativas anteriores realizadas por renomados cientistas com o objetivo de purificar a renina haviam fracassado. Em consequência, essa enzima tinha adquirido uma reputação ruim. E esse tema passou a ser considerado um tabu na comunidade científica. Imagine, hoje os remédios para pressão são tudo feitos com isso. Como eu não esperava obter resultados positivos em uma área que vários cientistas importantes já haviam tentado e fracassado, se tivesse escolha, teria optado por um projeto mais promissor. Na época em que eu iniciei minhas pesquisas, várias pessoas me desaconselharam a continuar, fato que mencionarei mais adiante. No entanto, ao trabalhar com Cohen, mudei meu ambiente de pesquisa. E isso resultou em uma nova fase da minha vida. Se eu não o tivesse conhecido, é provável que teria sido demitido ou acabaria desistindo e voltado ao Japão com o rabinho entre as pernas. Se eu tivesse retornado ao Japão naquela época, com certeza teria abandonado as pesquisas e me dedicado às outras áreas. Então, o que que ele traz para nós? A informação pode mudar a sua vida, além do ambiente, né? É isso que ele está trazendo para a gente como ponto bem, vamos dizer assim, importante, né? E aí a gente continua, então, nosso capítulo 3 no dia de amanhã, com a informação pode mudar a sua vida. Muito obrigado pela companhia de quem esteve aqui e amanhã a gente continua.